Quem gosta de artes visuais vai ter a oportunidade de fazer uma oficina de graça no Sesc de Passo Fundo. A atividade será conduzida por estudantes bolsistas aqui do curso de artes visuais da UPF. Podem participar crianças de 8 a 15 anos. A oficina acontece no dia 10 de dezembro e as vagas são limitadas. Outras informações pelo telefone 3313 4318. Bom, a chuvarada de ontem deu lugar ao tempo seco e os próximos dias devem ser com muitas nuvens. Confira então a previsão para amanhã e já para sexta-feira. A previsão do tempo para quinta-feira é de céu encoberto em Passo Fundo. Mínima de 18 graus e a máxima que chega a 25. Na sexta-feira, muitas nuvens, sem chuva. Mínima de 16 graus e a máxima atinge os 28. A Seicho-no-ie é uma filosofia de vida que significa lar do progredir infinito. Começou no Japão em 1930 e ensina a utilizar a mente de forma correta. Bom, neste final de semana acontece em Passo Fundo o Seminário da Luz, um encontro que vai falar sobre este assunto. E para conversar um pouquinho mais sobre o evento e sobre o funcionamento da Seicho-no-ie em Passo Fundo, nós convidamos o organizador do seminário, Eduardo Ferreira dos Santos, que também é um dos dirigentes da Seicho-no-ie na cidade. Seja bem-vindo, Eduardo. É um prazer te receber aqui para falar também de espiritualidade, algo tão necessário na nossa vida quanto conhecimento, né? Muito obrigado. Então, nós estamos aqui para realmente divulgar esse ensinamento da Seicho-no-ie, que vem nos alegrar e nos agraciar com esse Seminário da Luz, que será realizado no dia 30 do corrente mês, e que realmente esse seminário ele vem para trazer às pessoas o que é a Seicho-no-ie e focar a ordem no sentido amplo da sua doutrina religiosa, que agrega a todas as religiões. Bom, a gente quer também entender um pouquinho, muito rapidamente, o que é a Seicho-no-ie. A gente pode entendê-la como uma religião ou puramente como uma filosofia de vida? Na sua essência, a Seicho-no-ie é uma filosofia religiosa. Como ela tem como agregação de várias religiões, não impede que a pessoa, tendo uma outra religião, não frequente a Seicho-no-ie. Ou seja, pode ser um católico, um evangélico? Perfeitamente. Ela dá uma visão ampla do conteúdo real da parte doutrinária, manifestando que nós temos como parâmetro homem e filho de Deus, onde essa visão se expande no conceito da mente, como posicioná-la, né? E trazendo com isso uma ordem mental que amplia os seus conhecimentos, dando uma visão correta da vida e fazendo com que a pessoa desenvolva a sua postura com alegria, com harmonia e felicidade em todos os sentidos da vida. Bom, vocês falam aí que são estudadas as leis mentais e a partir disso a harmonia do lar, segredos da prosperidade. Eu queria que você trouxesse algumas dessas orientações para quem nos assiste também. Que orientações são fundamentais para um bem viver? Perfeito. A Seicho-no-ie ela tem como característica, como já falei anteriormente, a postura de homem e filho de Deus. E nós falamos muito em imagem verdadeira, que é um mundo que projeta a ordem divina no sentido de manifestar só coisas perfeitas e boas que na realidade existe. E como princípio básico para treinarmos a nossa mente, nós proferimos sempre palavras positivas no sentido de manifestar essa alegria no nosso dia a dia. E com o poder da força da palavra, nós vamos realizando um mundo realmente perfeito, harmonioso, saudável, e que realmente as pessoas vivenciam isso numa visão totalmente diferente do mundo que muitas vezes se apresenta à nossa frente. Ou seja, se atrai aquilo que se fica falando a todo momento, é um pouco disso também? Perfeitamente. Nós condicionamos a mente em somente ver coisas positivas, né? Então, com essa ordem mental e com o poder da força da palavra, falando audível aos nossos ouvidos, nós vamos buscando essa ordem para que isso se processe na nossa vida diária.
Quem quiser fazer parte da Seitinoye em Passo Fundo, como é que funcionam os encontros de vocês? Olha, nós temos encontros de segunda até domingo. Nós estamos localizados na Capitão Eleutério, número 179, onde são feitas reuniões no horário das 8 horas, ou seja, 20 horas. Na terça-feira nós temos um horário na parte da tarde, das 15 horas, e aos domingos nós temos também reuniões a partir das 9 horas. Essas reuniões seriam, na verdade, palestras? Basicamente nós temos palestras e em algumas atividades nós temos algumas práticas onde nós treinamos esse mecanismo fantástico que é a mente e induzimos as pessoas a poder, não induzimos, mas fazendo com que as pessoas entendam como funciona o mecanismo mental. Há custos para participar dessas atividades, Eduardo? Totalmente gratuito. Só para a gente encerrar, no dia 30 temos então este evento que vai acontecer no Igaí. Perfeito. Dia 30 de novembro, às 13 horas e 30 minutos, estaremos no Igaí com a preletora Maria Murakami, uma conhecedora profunda dos ensinamentos da Seitinoye, oriunda de São Paulo, onde vem nos prestigiar ou nos agraciar com esse Seminário da Luz, que é realizado a cada 2 anos na Regional de Passo Fundo. É o principal evento que nós temos dentro da Regional. Aberto ao público? Aberto ao público, né? Nós temos um custo de ingresso de R$25 para a participação. E está, então, dentro dessa estrutura do Seminário da Luz, 4 palestras e finalizamos com uma meditação Shinsokan de oração mútua, que é realizado nesse dia. Tá certo. Olha, tá feito o convite. Muito obrigada pelas informações, viu? Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Bom, e o Estúdio 4, que foi ao ar ontem à noite aqui pela UPF TV, debateu as ações do movimento negro no país, no combate ao preconceito e à discriminação racial. O programa vai ser reapresentado hoje às 8 horas da noite aqui pela UPF TV. Veja um trecho. Veja bem, nós temos a política das cotas das universidades e as cotas são um sucesso, né? Já há pesquisas provando que o alunato que entra na universidade pelas cotas consegue acompanhar, tem rendimento, enfim. E já há turmas já se formando, né? Já se graduando e que ingressaram por através das cotas. Nos 2 últimos anos a universidade tem se articulado com esses movimentos a fim de construir uma programação bastante intensa e que pudesse também estar articulada com a formação acadêmica, né? A formação acadêmica que incluísse, além de atividades festivas, também uma dimensão reflexiva, né? A universidade agora coloca justamente em pauta que esse debate, e justamente ao trazer o professor Carlos Moura para as atividades de hoje e amanhã, é que a gente possa realmente refletir com os nossos alunos, nossos professores, a condição dos negros na nossa sociedade. Que a participação do movimento social junto com a academia, ele é extremamente importante, porque essa academia, que por longos anos foi dita que ela não nos pertencia. Ela não pertencia à população negra e muito menos às mulheres negras, né? E aí a gente vem junto dizer que não, que esse espaço é nosso, que é um espaço democrático, que essa sociedade brasileira, ela precisa nos ver como sujeito, né? E isso é muito da nossa organização, das mulheres negras, da SEMUM especialmente, que é da janela da onde eu posso falar, que a gente não mede sacrifício, a gente não mede esforço para estar junto, porque é bem complicada a participação no movimento social, viu? De 1560 até o fim da escravidão, em 1888, milhares de vidas humanas foram perdidas. A escravidão que manchou a história da humanidade também deixou sua marca aqui no estado. Em Sertão, perto de Passo Fundo, existem 2 comunidades quilombolas com mais de 150 anos de história, a de Arvinha e a de Mormaça. Nós vamos mostrar agora uma reportagem sobre a histórica disputa de terras entre quilombolas e agricultores em Sertão. Uma rivalidade que ficou acirrada nos últimos 15 anos.
Os quilombos surgiram durante o período pré-colonial. Foram construídos por escravos refugiados das terras dos antigos senhores. A lógica do quilombo funciona diferentemente da nossa lógica comercial que nós temos com a terra. Não há uma lógica de comércio de uso dessa terra. O uso da terra quilombola tem sentido de pertencimento. Tem um significado enquanto dimensão coletiva para esses grupos, não enquanto uma dimensão individual de cada um enquanto proprietário daquele espaço, daquele lote. Ele tem sentido enquanto terra de um grupo que consegue se manifestar e consegue, muito mais do que se manifestar, também manter como espaço de resistência. As comunidades quilombolas, como conhecemos hoje, estão bem mais estruturadas e organizadas. No entanto, não deixaram de abrigar famílias remanescentes dos antigos moradores. Nossa equipe foi até o município de Sertão, no norte gaúcho, para conhecer a comunidade quilombola de Mormaça, que leva este nome devido a uma moradora que atuava como curandeira e parteira na região. O local tem mais de 150 anos, terras que ficaram como herança recebida dos antigos patrões. É uma área que, primeiramente, em torno de 1.300 hectares, originalmente que era da comunidade, ou melhor, que era da Mormaça, né, que era remanescente de Quilombo, descendentes dos escravos, que tinham por direito essa terra e que ao longo do tempo foi se perdendo, né? Perda que levou os descendentes ao descontentamento. Desde 2000, as famílias quilombolas pedem a devolução das terras, já que hoje a área do quilombo tem 7 hectares, onde moram 25 famílias. Não é suficiente, nós temos, bem dizer, apertado aqui. Nós tem muitas vezes que sair fora para ir trabalhar, para pegar mais sustento, porque só daqui nós não conseguimos retirar todo o sustento. O alvo central destas discussões nos últimos anos consiste em fazer com que o Estado reconheça ou amplie as terras dos quilombos. Do ponto de vista constitucional, isto é assegurado. O Estado reconheceu o direito, a possibilidade de reconhecimento aos direitos dos quilombos através de um artigo na Constituição que está nas disposições transitórias, que é o artigo 68. O artigo 68, para ser aplicado, ele tem 2 requisitos básicos, para que haja esse reconhecimento. Primeiro, que aquelas áreas ocupadas estejam hoje ocupadas por eles, ou seja, os quilombos têm que estar na ocupação direta do imóvel. O segundo requisito que caracterizaria, seria exatamente a parte histórica, que aquela terra seja remanescente de comunidades dos quilombos. O reconhecimento é feito por meio de um estudo técnico e de um mapa antropológico. Para os quilombolas, as terras foram perdidas ao longo do tempo de uma forma injusta. Desde 99 que começou esse processo, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, então há de se ressaltar que isso não é de um governo de esquerda ou de direita, esse é um processo natural, uma reivindicação da Fundação Cultural Palmares, dos movimentos negros do Estado, um reconhecimento, de uma legitimidade de uma comunidade que tem direito à sua terra. Mas a quem pertence as terras hoje? Nossa equipe também conversou com os produtores rurais, que para tentar resolver o problema, organizaram uma associação com mais de 30 famílias, que correm o risco de perder as terras. A gente resolveu se organizar porque já com os estudos deles estavam avançados, os processos administrativos deles já estavam andando, a gente se reuniu, vamos tentar defender a nossa parte, porque nossas áreas a gente não tirou de ninguém, essas áreas foi trabalhada, foi dos nossos pais, e nós também trabalhamos para comprar, e as nossas áreas com escritura de 100 anos, e eu acho que a gente tem que pelo menos lutar e defender o que é nosso, A grande maioria está com as propriedades no nome da família há mais de 80 anos. Um dos exemplos é o Roberto. Se é para a gente sair daqui em outro lugar, é complicado porque a gente plantou árvore, fez casa, fez um monte de coisas em cima dessa área, Então, eu não sei se eu teria capacidade de sair daqui e começar numa área que não tinha nada em cima e começar a construir tudo de novo em cima, Não tanto pelas benfeitorias, pelo valor, mas pelo sentimento que a gente sente de deixar, onde a gente construiu nossos antepassados, meus pais, nos deixaram isso aqui pra gente continuar tocando,
A gente tem uma história em cima dessa área, né? Que a maioria aqui é tudo pequena agricultura, pequena propriedade de 20, 25 hectares. Nós, na nossa área aqui, nós temos 25 hectares e tem 4 famílias. Tem eu, minha mãe, minha família, minha mãe e meus 2 irmãos ali que são casados, que têm casa ali em 25 hectares. A situação ainda não foi definida. Enquanto isso, as expectativas aumentam. De um lado, os quilombolas. De outro, os agricultores. Em uma história que já dura quase 15 anos e que não tem certo nem errado, fica uma pergunta: como a justiça vai resolver uma falha deixada pela União no passado? Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Esse programa tem outros 2 horários alternativos, 7h30 da noite, 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.